Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Filosofando com a Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai filosofar um pouquinho sobre o criticismo de Immanuel Kant. Como vocês devem saber, Kant é um filósofo moderno, muito importante dentro da teoria iluminista, mas ele também é muito importante dentro das teorias do conhecimento, dentro da epistemologia. Para ter uma continuidade, a gente já trabalhou racionalismo do Descartes e empirismo de Locke e Hume. E esses dois conceitos são muito importantes, racionalismo e empirismo, para a gente entender a filosofia do Kant, porque ele, quando escreve lá em 1781 a Crítica da Razão Pura, o que ele quer questionar, o que ele quer criticar é exatamente assim, a ideia do que é um conhecimento verdadeiro. Então ele passa a se questionar sobre isso. Por que ele se questiona sobre isso? Primeira coisa que eu coloquei ali, né? Ele vai tentar superar a dicotomia entre o empirismo e o racionalismo. O que é essa dicotomia? Por muito tempo, o Kant ele foi um racionalista dogmático, ele seguia as teorias do Descartes, ele gostava das teorias do Descartes, só que, de repente, ele se depara com o conhecimento do Hume sobre o empirismo. E o Hume era um grande cético, onde a ideia de uma verdade absoluta, inquestionável e que duraria para todo sempre, não existe. O que faz o Kant parar para refletir e questionar tudo que ele tinha como convicção. Então, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é separar, né, entender essa separação entre empirismo e racionalismo. Para isso, ele desenvolve a teoria dos juízos. Então, o que é a teoria dos juízos? Juízos para Kant, o juízo é a própria razão. E o juízo para ele é o julgamento, é a tentativa da gente entender a realidade, como ela funciona. Então, sempre que a gente analisa alguma coisa, que a gente julga, que a gente decide, a gente está fazendo, então, está usando o nosso juízo. Então, o que ele vai falar? Existem três tipos de juízo, ou deveriam existir três tipos de juízo. Primeiro, ele define o juízo analítico. O que é juízo analítico para o Kant? Para o Kant, o juízo analítico é um conhecimento a priori. Então, assim, quando a gente bate o olho e identifica as coisas. Para ele, o juízo analítico, eles devem ser universais e necessários, eles são explicativos, eles são lógicos, eles reconhecem características, porém eles não produzem novos conhecimentos. O que é o juízo analítico? Então, você tem lá a criancinha de 2, 3 anos na escola aprendendo o que é o verde, o que é o azul, o que é o amarelo. Aí ela aparece lá com 6 anos de idade, está entendendo o que é triângulo, o que é um retângulo, o que é um círculo. Todos essa identificação, esse reconhecimento de objeto que a gente faz na nossa primeira infância, eles não produzem um conhecimento em si, mas eles acabam sendo precedentes para futuros conhecimentos. Então, você vai usar a matemática no triângulo, o triângulo na matemática. Quando eu falar para alguém, falar assim, vê lá o meu carro, se alguém roubou, é um Uno preto. Então, assim, a ideia de você sair, já bater o olho e reconhecer um Uno preto, são conhecimentos prévios que você vai tendo desde a primeira infância. Então, você ganha, a partir daí, a sua capacidade de julgar, de fazer um juízo analítico do mundo. Então, quando eu falo, pega o triângulo para mim, eu não preciso explicar que ele tem 3 lados, ele em si, por si, fala. Quando eu falo a cor vermelha, a blusa vermelha, eu não preciso explicar o que é o vermelho. Então, esse é o princípio do juízo analítico. Aí ele vai falar de um juízo que chama juízo sintético a posteriori. O que é o juízo sintético a posteriori? É um juízo que, como se diz, ele precisa da experiência. Ou seja, ele precisa conectar sujeito e predicado para aquilo fazer sentido. Uma análise simples, ou pela lógica, ou pela intuição, a gente não consegue chegar no juízo analítico, sintético a posteriori. Então, é um juízo que está bem ligado, por exemplo, com o conceito empirista. E se a gente pegar o juízo analítico, é bem próximo do conceito racionalista. Volta lá na aula depois, se tiver alguma dúvida do Descartes, do Hume, que você vai entender o que eu estou falando. Aí o que acontece? Um exemplo do juízo sintético a posteriori seria a ideia de um ser social. Uma criança, quando nasce, se eu pego a minha filha de 6 anos e falo para ela que o ser humano é um ser social, não vai fazer sentido para ela. Ela vai precisar viver a experiência, entender o ser humano, entender o que é social para conseguir conectar ser humano como ser social.
Então, esse juízo é um juízo sintético a posteriori e ele sim pode produzir novos conhecimentos, porque a gente conecta coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa existência. E aí chega a grande revolução que o Kant faz dentro da história da filosofia. Em alguns vestibulares foi cobrado esse conceito do juízo sintético a priori do Kant como revolução copernicânica da filosofia, porque ele muda o referencial do conhecimento. Então, por muito tempo, o racionalismo era verdade, o sujeito é detentor do conhecimento. Aí vem o empirismo, não, o objeto é detentor do conhecimento, sem o objeto não tem conhecimento. Aí vem o Kant e fala, fusão, são as duas coisas ao mesmo tempo, não podemos excluir uma e nem a outra, porque uma não existe sem a outra. E para a gente entender isso, o que ele faz? Primeira coisa, a gente precisa entender o que nós somos, como que é a nossa capacidade de conhecer, quais são os seus limites e potências para conhecer. E aí ele vai falar, primeiro, o ser deve voltar para si, razão, a ideia de olhar para dentro. Depois ele tem que perceber uma coisa, tanto o sujeito quanto o objeto produzem conhecimentos quando conectados, um volta para o outro. E entender que os limites da razão nada mais é do que a variação de conhecimento que só existe dentro do tempo e do espaço. Fora do tempo e do espaço, o ser humano não é capaz de produzir conhecimento. Essa é a conclusão que o Kant chega. Ele vai falar que se a gente conseguir perceber que o nosso juízo sintético a priori, então a priori, o que é sintético a priori? Ele vem antes de tudo. Então, antes de eu me propor a conhecer um objeto, ele tem que estar num lugar, ele tem que pertencer ao tempo. Então, ele vai dizer o seguinte, para entender o mecanismo eu fiz um esqueminha. O sujeito, para conhecer, tem que estar dentro do tempo e do espaço. Né? Então, quando você pensa na história, quando você pensa na geografia, quando você pensa numa teoria social, a gente sempre coloca isso dentro de um lugar, dentro de uma realidade, coloca data, faz experiência, tem contato. Então, é onde ocorrem as experiências. As experiências só ocorrem dentro do tempo e do espaço. Com essas experiências, a gente recolhe dados. Esses dados se transformam em quê? Nos objetos que a gente tem da experiência. Então, a partir daquilo que a gente observa, dos fenômenos da natureza, daquilo que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos ou dos outros sentidos, a gente passa a obter dados. Então, o objeto fornece dados. Aí a gente tem já, porque a gente tem essa necessidade de estar dentro do tempo e do espaço, a gente começa a criar categorias dentro da nossa mente. Então, primeiro esse processo acontece para chegar nas categorias, que é a nossa capacidade de relacionar, ver que uma coisa é maior e outra é menor, fazer comparação, quantidade, qualidade. Então, criar conexões é o que permite que a gente conheça. E aí ele vai dizer o seguinte, qual que é a diferença dele em relação aos conceitos do Descartes ou do Hume? Ele vai falar, não é só o objeto que dá conhecimento ao sujeito. Então, quando eu observo lá uma estrela cadente, eu estou vendo um fenômeno da natureza, mas esse objeto não necessariamente está me trazendo um conhecimento puro, real, mas ele está se adaptando à minha estrutura e a partir daquilo que eu tenho como estrutura de conhecimento, eu vou dar sentido e significado para esse objeto, para esse fenômeno. Então, o conhecimento, na verdade, é a junção do empirismo com o racionalismo. Eles são interdependentes, um não existe sem o outro. E aí ele chega na conclusão que é a seguinte, o Kant acreditava que o que não se pode ser experimentado não pode ser conhecido. Por que ele diz isso? Quando a gente produz ciência, quando a gente produz conhecimento, quando a gente testa a sua falsibilidade ou qualquer coisa do tipo, a gente está testando e reparando os fenômenos. Fenômeno é aquilo que se mostra, é aquilo que aparece, é aquilo que os meus sentidos captam. Diferente do nômeno, que é a coisa em si, que é o que a história da filosofia tentou buscar até ali. Então, se você pega o Sócrates, ele busca a coisa em si, o Platão, o Aristóteles, o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, todos. Eles tentam encontrar a coisa em si. Mas aí o Kant vai falar, não dá, porque a coisa em si
é o que está além da experiência. Quando a gente tenta, o que é coisa em si? É a essência, é aquilo que torna o que é. A coisa em si é uma coisa além a finalidade de tudo. Só que a finalidade das coisas, muitas vezes, nós que damos o sentido de tempo, por exemplo. Então, para ele, a metafísica não é possível como conhecimento, porque não pode ser experimentada, mas ela pode ser pensada, o que guia os nossos conhecimentos. Espero que você tenha entendido o conceito do criticismo do Kant. Hoje eu fico por aqui. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, deixa um like e se inscreve no canal.